Olá pessoal, estamos de novo aqui apresentando mais um módulo do software SGServe na sua versão mais atual, mostrando o módulo de ativos e equipamentos. Okay? Atualmente a nomenclatura dos equipamentos tem essa definição depois que a Associação Brasileira de Manutenção, Abraman, denominou os equipamentos com a nomenclatura de ativos, ok? Então, em breve a gente vai só se referenciar a ativos. No momento, a gente ainda mantém o título do módulo ativos/equipamentos, até por questões de pouco tempo foi implementada essa definição, ok? Bom, é possível clicar aqui em ativos, abre uma tela de registro, ok? Ou então você clicar aqui nessa barra de ícones, né? E também abre o primeiro registro que está cadastrado. Essa tela de cadastro de equipamentos e ativos, ela tem duas áreas bem importantes e distintas. Até o meio da tela tem tudo que significa relacionado ao endereço, a localização, como se fosse o código de endereçamento postal do equipamento do ativo. E do meio da tela para baixo, após esse título, características técnicas do equipamento, você tem todos os dados relativos ao bem ou o CPF, né, como se fosse do equipamento que está ocupando nesse momento o endereço, que é o tag, ok? Então você tem a localização do endereço do equipamento, você tem a localização de que empresa pertence aquele ativo, ok? É a proprietária desse endereço, né? Não quer dizer que seja proprietária desse bem aqui. Esse bem pode estar no endereço que seja de outra empresa. Ainda tem esse detalhe que nós vamos mostrar depois. Mas o local, está aqui a empresa, que é o local onde ele é definido, um determinado local. A localização operacional, que é uma árvore hierárquica composta de unidade, subunidade, sistema, subsistema, que é uma tabela que você vai encontrar aqui em tabelas relativas a equipamentos, localização operacional, tá? Em que você determina uma árvore hierárquica, né? Ou seja, uma listagem de locais, sublocais, onde está aquele equipamento. Ou então, em algumas empresas, essa localização operacional é substituída por algum processo, vamos dizer assim, alguma hierarquia de processo, de trabalho, de negócio, também pode ser. Mas fica fácil vocês entenderem que imagina uma árvore que tem a empresa ABC, que tem uma unidade administrativa e tem um primeiro andar dessa unidade administrativa, ok? Então, essa é a primeira identificação textual, vamos dizer assim. E o código de tag, que quer dizer etiqueta em inglês, na realidade é como se fosse o código de endereçamento postal. É uma sequência de 3 códigos que identificam o local. Praticamente substituiria esses códigos aqui em cima. Ou seja, com esse código aqui de tag, você pode chegar ao endereço no equipamento. É como se fosse aqui, no caso do código de endereçamento postal, aqui diz o tipo de equipamento. Então é como se fosse no código de endereçamento postal do CEP, você teria, por exemplo, se é casa, se é apartamento, se é um terreno, se é uma fazenda, se é um sítio, né? Aqui estaria a área física, a localidade. Então é como se fosse o atual código de endereçamento postal, que diz que é no Brasil, Rio de Janeiro, no bairro tal, na rua tal, inclusive. Esses 2 códigos possuem tabelas, lá em tabelas de equipamento, relativo a equipamento, tabelas de codificação prévia,
Você só aceita esses códigos que estão codificados aqui na tabela. Assim como a área, você está vendo? Tem o primeiro andar, segundo andar de administração e tal. E o terceiro código do tag é o sequencial do local. É como se no caso de um código de endereçamento postal fosse um número da casa ou do apartamento, né? Daquela localidade, daquele tipo, se é apartamento ou casa. Não existe tabela, apesar de ter esse previamente cadastrar. Isso aqui, qualquer caractere alfanumérico pode ser colocado aqui. Existe esse livrinho, que na realidade está um pouco afastado, repara, os outros estão próximos. Esse livrinho permite consultar esse bem, né? Então isso acontece também na OS, tem um livrinho assim separado que você consulta, ordenado por tag, você vai ver que consulta os dados desse bem, a descrição do BP, a descrição do tag, ok? Então essa é a primeira identificação do código de bem patrimonial. Aqui está uma descrição que você descreve o local textualmente, é um ar-condicionado 01 da sala de reunião localizado no primeiro andar do prédio principal, ok? O centro de custo também está associado à tabela de centro de custos ao local, né? É relativo à localidade, né? Ou seja, onde é que as despesas vão cair, as receitas vão cair. Essa data de criação do tag é a data em que você criou esse endereço, ou seja, você fez uma ampliação da fábrica e criou um novo tag. É a data que você começou e criou aquele novo endereço. A operosidade é o percentual que opera das 730 horas mês. Então, se você opera 73 horas ao longo de um mês inteiro, das 730, né, você vai ter 10% de operosidade. Então, é livre, né? Você pode colocar de 0 a 100. 0 é que ele não opera, né? Está parado, está no almoxarifado, né? O bem que está aqui nesse local. E criticidade é quanto é crítico. Também existe uma tabela de muito crítico, crítico, não crítico. Isso é configurável também lá em tabela relativa a equipamento. Bom, e aqui está o endereço, um CEP de um pai, ou seja, de algum endereço que tem alguma ascensão, tem alguma ligação com esse bem, né? Por exemplo, poderia ser esse ar-condicionado está ligado a um endereço maior que é o sistema de refrigeração ou de ar-condicionado de todo o prédio. Então você colocaria aqui, cadastraria como um tag com o seu bem e colocaria que esse é filho desse pai aqui, tem alguma relação familiar, né? Bom, a segunda parte aqui se dá no sentido de você colocar os dados técnicos do equipamento. A primeira linha é muito importante, assim como a primeira linha da descrição do tag. A primeira linha aqui é muito importante, que ela sai na OS. E aqui devem ser colocados os dados mais importantes, a descrição resumida, sucinta, né? Então você deve colocar que é um ar-condicionado, split, o fabricante, o modelo, o número de série e uma característica, por exemplo, que é de 18.000 BTU e é de 220, né? Então, se você puder colocar aqui os dados mais importantes, aqui, e na segunda linha em diante, coloque os dados menos importantes, como se foi comprado tal, se tem uma característica especial, alguma coisa assim, tá? Bom, existe aqui garantia, que é esse bem, por exemplo, começou a garantir 1 de 2015, é garantido por 365 dias, e 1 de 1 de 2016 vai terminar a garantia, ok? Então, e ele é regido, a operosidade dele, por orímetro. Se fosse um veículo, um meio de transporte, seria odômetro, quilometragem. Então, você, ao ter um orímetro, você pode alimentar aqui com dados desse orímetro, tá? Ou seja, você inclui uma medição de orímetro, né, uma data, um valor de horas que está operada lá no indicador do orímetro e vai alimentando isso, que ele vai, se está marcado esse campo aqui, como está marcado, ele vai, vamos dizer, alterar a tua operosidade, né?
É lógico que tem que ter mais de 2 registros. Então, se você for no Orímetro e incluir uma medição hoje, não, vou botar no dia 1º de janeiro de 2015, ele estava com 10 horas operadas, tá? Confirma. E eu venho agora, inclui uma nova medição no dia de 1 de março de 2015. Ele está com 1 de março, 2 meses, então vamos supor que operou 500 horas, está com 500 horas, né? Ou seja, operou 490 horas, tinha uma data outra, né? O que acontece? O sistema automaticamente já alterou a operosidade dos 20 inicial indicada para 33%, ok? Bom, quanto esse bem está operando nesse endereço. Da mesma forma que tem a data de criação do endereço, você tem a data que esse bem começou a operar nesse endereço. Então, esse bem começou no dia 1 do 1, no mesmo dia que foi criado o tag, ele começou a operar. Se eu troco esse bem de endereço, aqui fica a data que esse bem começou a operar nesse endereço que está aqui em cima. Então, se eu trocar esse bem, né, por outro, vai ser atualizada essa data na opção de troca de equipamento. Eu posso anexar documentos e pastas, né? Posso anexar um documento, um arquivo, como posso anexar, que esteja lá no servidor, uma pasta. Então aqui eu vou abrir o documento, né? Eu vou abrir o documento e lá eu vou abrir uma pasta. Esses são itens importantes no cadastramento do equipamento, tá? É importante que para cadastrar eu vou incluir, né? E vou colocar todas essas informações, não esquecer de confirmar. Eu posso depois verificar a história, nós vamos ver mais à frente, e posso verificar a hierarquia, quais os planos de manutenção ou planos de serviço desse tag. Nós vamos ver mais detalhes mais à frente. Qualquer dúvida, mantenha contato conosco através do nosso site www.sgserve.com.br. Esse vídeo está no nosso canal no YouTube, SG Serve. Acompanhem, comentem e mandem mensagem, ok? Um abraço e até breve.